período posterior à Segunda Guerra Mundial, conhecido como pós-guerra, foi marcado por uma série de transformações no cenário político e econômico mundial. Essas alterações levaram ao estabelecimento de uma nova ordem internacional, caracterizada por um equilíbrio muito tenso de forças entre países capitalistas e socialistas. Em fevereiro de 1945, antes da rendição oficial da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, os representantes das três principais potências vitoriosas, Winston Churchill da Inglaterra, Franklin Delano Roosevelt dos Estados Unidos e Joseph Stalin da União Soviética, reuniram-se na cidade de Yalta, na Ucrânia, para estabelecer os rumos da política internacional no pós-guerra. Meses depois, em julho de 1945, realizou-se na Alemanha a Conferência de Potsdam, que contou com a participação de representantes das potências vitoriosas na guerra, Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. Nessa conferência, decidiu-se oficialmente que o território alemão seria dividido em 4 zonas de ocupação: francesa, britânica, americana e soviética. Posteriormente, em 1949, o mesmo território foi dividido em 2 países: República Federal Alemã, ou Alemanha Ocidental, com capital em Bonn sob a influência dos Estados Unidos, República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental, com capital em Berlim, sob a influência da União Soviética. O crescente clima de hostilidade, que ficou conhecido como a Guerra Fria, entre os governos dos Estados Unidos e da União Soviética, levou também à divisão da cidade de Berlim em 2 partes: Berlim Ocidental, sob a influência do capitalismo dos Estados Unidos, e Berlim Oriental, sob a influência do socialismo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Devido ao apoio financeiro dos Estados Unidos, Berlim Ocidental foi rapidamente reconstruída e modernizada, prosperou economicamente e tornou-se um lugar atraente para os alemães orientais. De 1952 a 1961, aproximadamente 2,5 milhões de pessoas migraram de Berlim Oriental para o lado ocidental, em busca de melhores condições de vida. Para impedir essa fuga, o governo da Alemanha Oriental, na noite de 13 de agosto de 1961, conduziu a rápida construção de uma imensa cerca, mais tarde substituída por um muro de concreto, isolando os 2 lados de Berlim. Posteriormente, esse muro foi reforçado com torres de vigilância, alambrados e zonas minadas. As pessoas que concordavam com o governo da Alemanha Oriental viam o Muro de Berlim como uma barreira necessária para conter as ameaças de invasão capitalista. Por isso, chamavam-no de Muro Antifascismo. Já para aquelas pessoas que apoiavam o regime da Alemanha Ocidental, o Muro de Berlim demonstrava o desrespeito dos comunistas a um dos princípios básicos dos direitos humanos. Toda pessoa tem o direito de sair de qualquer país, inclusive do próprio, e a regressar ao seu país, que era o artigo 13 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Por isso, chamavam a construção de Muro da Vergonha. Impulsionado pelas mudanças que o governo soviético vinha realizando desde 1985, o regime político da Alemanha Oriental entrou num rápido processo de reformas liberalizantes. Um dos momentos mais significativos desse processo foi o anúncio oficial em 9 de novembro de 1989, da abertura das fronteiras com a Alemanha Ocidental. Essa decisão representou a queda do Muro de Berlim, símbolo da divisão dos 2 blocos capitalista e socialista. As páginas dos jornais e os noticiários de televisão ocuparam-se com um acontecimento que marcaria a história mundial: a queda do Muro de Berlim, que foi construído em 1961. O muro dividia a capital alemã em 2 partes: Berlim Oriental, sob a influência da União Soviética, e Berlim Ocidental, sob a influência dos Estados Unidos. O Muro de Berlim tornou-se um dos principais símbolos da Guerra Fria, disputa político-ideológica travada entre Estados Unidos e União Soviética no pós-guerra. A divisão das 2 Alemanhas ainda durou até 1990, sob a imposição dos interesses políticos dos governos envolvidos no contexto histórico da Guerra Fria. Mas essa divisão contrariava a vontade da maioria dos alemães, que falavam a mesma língua,
compartilhavam tradições culturais comuns e formavam o mesmo povo. Com a queda do Muro de Berlim e a continuidade das reformas democráticas na Alemanha Oriental, processou-se a reunificação das duas Alemanhas, concluída em 3 de outubro de 1990. Hoje o povo alemão tem um só país, a República Federal da Alemanha. Eu espero que com esse vídeo tenha lhe ajudado a entender um pouco a história por trás do Muro de Berlim. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.